Então vamos lá. A palestra de hoje tem esse título: Desejos contraditórios. Eu trouxe aí a imagem de duas forças, uma puxando para baixo e uma puxando para cima. Assim somos nós, né? Assim é a nossa expressão, cheia de contradições. Então, conseguir perceber e assumir as nossas contradições já é um gesto de maturidade. Quanto mais você conseguir assumir a expressão dessas contradições na sua forma de pensar, de agir, mais perto você está da transformação. E quanto mais a gente nega isso, imaginando que a gente pode manter uma única postura, mais iludidos a gente se torna. Porque essa não é a realidade humana. A realidade humana é que nós, na linguagem oriental, nós temos vários corpos que eles estão se apresentando em toda essa dimensão que a gente chama de consciência. Então nós temos a consciência física, o corpo na expressão sensória, temos o corpo emocional, temos o corpo mental, e há uma imensa variação de níveis de consciência nesses corpos. E cada um desses aspectos nossos nos chamam para uma direção. Então é como se tivesse uma multidão em cada um de nós. Tem uma passagem no Evangelho que diz isso. Então, a mulher atravessou a multidão e tocou Jesus. E quando ela toca as vestes de Jesus, ela se cura. Então, nós temos muitas passagens no Evangelho que elas podem ser vistas de uma forma simbólica. Que atravessar essa multidão pode ser entendido como a multidão de desejos, de pensamentos, de vontades contrárias a essa aproximação. Olha quantos obstáculos ela teve que atravessar. Quantos obstáculos a gente tem que atravessar para poder se entregar verdadeiramente ao que é o melhor para nós. Há um caminho de paz. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para poder estar entregue de verdade. Há um caminho de paz, há um caminho de cura, representado pela presença do Cristo. Se eu toco esse caminho, eu já sinto a cura acontecer. Mas para isso eu vou precisar atravessar essas multidões. Essa palestra de hoje ela está inspirada numa palestra do guia, que é a palestra número 45, que a Eva deu o nome de conflito entre desejos conscientes e inconscientes. Então nós vamos trabalhar com essa dinâmica dos desejos que estão conscientes e inconscientes. Quando Freud trouxe a ideia do inconsciente, ele trouxe o inconsciente numa ideia assim, que foi tida pelos humanistas numa fase seguinte como pessimista, que o homem se deixasse só entregue a ele mesmo e as forças impulsivas do inconsciente, ele ia se destruir. Que ele se destruiria. Essa é uma parte que é verdade. Nós temos uma dimensão muito destrutiva. E ela é, na sua grande maioria das vezes, inconsciente. Porque ela é insuportável, ela não é aceita,
ela não é bem vista, e a gente esconde essa dimensão inconsciente com as máscaras que a gente cria. Então a gente acaba justificando as nossas corrupções pessoais, corrupções da lei divina, né? Todas têm uma justificativa, né? É assim na política, é assim na nossa política interna também, né? E é engraçado ver assim, que quando isso acontece com um partido ou um movimento que está de acordo com os nossos interesses, essas corrupções elas são relevadas e a gente justifica. Mas quando elas estão em desacordo com o nosso interesse, a gente fica revoltado. Que absurdo, você viu o que fez fulano? Mas seja justificadamente ou indignadamente, são corrupções, né? São artimanhas que a gente usa para burlar as leis. Seja a Constituição falha e imperfeita da humanidade, ou seja a Constituição divina, que ela não está tão clara em livro, mas ela já foi transmitida por muitos mestres. E o que Jesus nos diz nessa Constituição divina é: não faça com os outros o que não queres que façam contigo. Essa é uma lei divina, uma das muitas leis, né? E assim a gente muitas vezes nessas infrações nós criamos condições de transtorno para a nossa vida, sem perceber. Ou percebendo, mas justificando de uma forma que pode não parecer um mal, né? Então, considerar essa dinâmica contraditória faz parte de onde o guia chama o nosso olhar para a noite de hoje. Para alguns de nós isso pode parecer insuportável. Imaginar que eu sou capaz de criar situações tão desfavoráveis a mim mesmo. É tão mais fácil atribuir ao externo a responsabilidade pelas nossas frustrações. Então, trazer essa responsabilidade para nós já mostra uma postura de maturidade espiritual. O primeiro slide que eu destaquei diz assim: meus queridos amigos, todos sabem que não há outra razão, outro propósito na vida, além de desenvolvimento e purificação. Portanto, quem está nesse caminho não terá vivido em vão. Então, o que ele está dizendo? O propósito da gente estar encarnado é justamente perceber essas infrações, essas distorções, e está nos alinhando às leis divinas. Isso ele está chamando de purificação, de desenvolvimento e transformação, esse trabalho interno. Como que a gente se purifica? Como que a gente se transforma? Pelo autoconhecimento. Por isso que eu elegi o guia para ser o nosso mentor nas nossas reuniões esses anos todos, né? Tem 8 anos que a gente abriu essa atividade de palestras públicas e eu buscava um tema ou um autor que pudesse contemplar o maior interesse. Eu entendi, até pelo que se diz também dentro do Espiritismo, fala a mesma coisa, como derrotar as más tendências. Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos respondem: um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Muito claro, então, que esse é o caminho para que a gente possa nos transformar. E eu achei no guia, então, um método, um apontamento
que nos auxilia, porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente pode se perguntar, mas o que é se conhecer? Então o guia vai esmiuçar, em cada palestra, ele vai esmiuçar o que é e como. Ele traz um caminho para que isso aconteça. Em última instância, hoje eu entendo, mesmo que algumas palestras, a nível introdutório, depois ele vai ampliando e aprofundando o assunto, hoje eu entendo que tudo aquilo que a gente descobre, a gente vai descobrindo o que nós não somos. A maior parte das nossas descobertas são descobertas daquilo que a gente achava ser e não é. Na essência última dessa autodescoberta, nós vamos voltar para mais próximo do Oriente. Na essência última, nós somos consciência pura. Nós somos só essa presença, sem adjetivos. Todo adjetivo faz parte dessas convenções humanas. Então, esse na última essência do autoconhecimento. Não tem forma e conteúdo, é só ser. Isso é difícil para a mente entender, porque a mente está sempre querendo dar nomes, está sempre querendo dar formas. E tem algumas religiões, ramificações religiosas, se não me engano ligado ao judaísmo, que eles não permitem falar o nome de Deus. Eles falam assim, o sem nome. Eles se referem a Deus como o sem nome. Porque eles sabem que qualquer nome que você dê, você já vai estar limitando. Toda ideia que a gente faz de Deus é limitada. Toda ideia que a gente faz de nós mesmos também é limitada. Porque a gente está fazendo essa ideia com essa mente humana, imperfeita e parcial, partidária. Ela está sempre vendo apenas um lado, um partido, de acordo com a nossa cultura, com a nossa personalidade, com os valores da nossa família, de acordo com a sexualidade que a gente está encarnado nessa vida. É muito limitado para definir o ser que eu sou. Então, quando a gente vai se conhecendo, o que nós vamos fazendo, na essência, é nos despojar daquilo que é ilusão. Daquilo que eu me apeguei, me identifiquei um dia, mas que eu vejo que eu não sou. Então, ele diz assim, nesse autoconhecimento minucioso, vocês podem usar a sua vontade para fazer esse trabalho. A vontade de se conhecer, de se perceber. Esse trabalho, em alguns momentos, ele diz, pode ser entediante. O entediante trabalho de procurar um significado claro para as suas emoções confusas. Olha como ele define o trabalho de autoconhecimento, que interessante. Procurar um significado claro para as suas emoções confusas. Isso pode ser entediante às vezes, porque nós não vamos ter essa resposta imediata, e às vezes nós vamos fazer um trabalho que vai abrir uma porta, mas que a gente sai num salão onde tem mais um monte de portas a serem abertas. Aos poucos, isso vai se desdobrando, vai abrindo, e essa consciência vai se ampliando, e essa confusão vai se acalmando. Então, existe um trabalho, que é da gente usar a nossa vontade nesse intuito. Isso já é um despertar espiritual. Todos vocês que estão aqui ouvindo, tirando os que vieram pela primeira vez, que podem não voltar nunca mais, falar, eu achei que era bom, mas aquele negócio não volta nunca mais. Mas aqueles que já voltaram aqui, é porque tem um interesse em ouvir esses apontamentos. Isso já é uma iniciação espiritual que todos que estão nesse caminho já têm. Uma iniciação espiritual
que demonstra um interesse em voltar a atenção para si, para dentro, para esse trabalho de autodescoberta. Alguns já começaram isso em outras vidas e estão continuando agora. A gente nunca teve tanta informação, a gente nunca teve tantas ferramentas, tantas possibilidades para abrir esses caminhos. Uma vez a gente tinha uma protetora espiritual que se manifestava nos trazendo orientações. A gente chamava, ela se apresentou como Vó Maria, e ela, numa das conversas que eu tive com ela, uma vez eu perguntei, mas Vó Maria, no passado a gente já não teve experiências em templos, como religiosos, como monges, a gente já não teve acesso a coisas muito mais profundas do que a gente tem agora, nessa vida corrida que a gente vive, de tanto trabalho, de tantas coisas. Aí a resposta dela foi assim: meu filho, no passado tinham sim muito recursos e muitas informações, mas a maioria de vocês vivia isso de uma forma ritualística, de uma forma que a profundidade do contato experiencial com essa verdade, que é a mesma, se a gente perceber, um sábio vos diz, conhece a ti mesmo. Esse sábio, gente, é antes de Cristo, é Sócrates, é Platão, são os filósofos antigos. Então, essa sabedoria, ela é muito antiga. Tem muitos milênios que a humanidade já foi convidada a entrar nessa porta estreita. Mas, embora muitos de nós já pode ter ingressado nessas fileiras, de desenvolvimento religioso, espiritual, isso, de acordo com ela, que para mim fez muito sentido, ainda estava sendo feito de uma forma muito mais mecânica e ritualística do que de uma forma internalizada. Então que hoje, com a consciência que a gente tem hoje, nós estamos no nosso melhor momento. Vocês podem se alegrar ou se entristecer com essa ideia. Mas você está no seu melhor momento. Eu estou no meu melhor momento de desenvolvimento espiritual. A gente nunca teve a consciência que a gente tem hoje. Por mais que a gente, como conversou na última palestra, no mundo espiritual isso é mais expandido, mas como encarnado, esse é o melhor que a gente pode ter. Dessa vez nós estamos tendo uma oportunidade única. E esses trabalhos são dezenas, centenas de caminhos que nos chamam para essa vivência cada vez mais profunda desse contato conosco e com a verdade. Nas palavras do Cristo, é nesse contato com a verdade que a libertação pode acontecer. Então o guia é um caminho que eu me identifiquei, mas tem centenas. Esse é um caminho que aponta para esse lado. Mas seja qual for a diferença dos caminhos, o que ele diz é que o único caminho é o autoconhecimento. As formas podem mudar, as palavras, o método, mas a direção é essa. Se a gente aprofundar em qualquer caminho sério de desenvolvimento pessoal, espiritual, ele vai apontar para isso. Não há outra porta que não seja o autoconhecimento. Porque como é que eu posso me libertar daquilo que eu não vejo? Como é que eu posso? Às vezes eu chego em casa, minha esposa fala assim: você não está vendo que a sala está suja? Eu falo: não. O meu olhar não está treinado para ver aquilo. Mas está suja. Como é que eu vou limpar a sujeira se eu não vejo?
Por isso que às vezes é tão importante os incômodos. Os incômodos fazem com que a gente volte a atenção para aquilo. Agora eu vejo que incomodou. E aí eu vou limpar. Então é nessa conscientização é que a gente vai caminhando rumo à transformação. Então, como a gente disse, em cada circunstância da vida, agora uma palavra, quando a gente falou nós somos uma multidão, e ele diz, nessa multidão que nós somos, essa palavra é de Jung. O Jung fala assim, nós somos muitos. E aqui o guia fala assim, em cada circunstância há um você diferente. Então, se você está na sua roda de amigas, um você aparece. Se você está lá no seu grupo de trabalho, uma outra parte do você se aparece. Ao mesmo tempo que nada disso sou eu, porque nada disso me representa totalmente, mas cada uma dessas partes é uma expressão do nosso ser. Então aqui ele entra na essência da palestra. Às vezes a gente vive situações que vão gerar incômodos. E ele então diz, qualquer pequena e insignificante reação de sua parte contém um desejo de qualquer tipo. A gente acostumou a trabalhar com a ideia de toda vez que eu percebo uma tensão ou um desconforto, a maioria dessas vezes, se a gente aprofundar, nós vamos encontrar um medo. Então, quando eu estou ajudando, às vezes, alguém nesse processo de exploração e a pessoa me relata que existe uma tensão e ela não está conseguindo definir direito o que é, essa é uma pergunta que pode ajudar. De que eu estou com medo? O que me dá medo? Porque toda tensão, a gente pode dizer que ela esconde um medo. É um medo que me trava. Né? E essa tem sido um caminho bom para a gente explorar os nossos medos. E aqui ele está dando outro, porque não é só um caminho, não é só uma forma, essa é só uma parte. Aqui ele está dizendo, olha, por trás de cada tensão também existe um desejo. E aí isso nos implica de uma maneira mais profunda, porque o medo ainda pode parecer um lugar, né, vitimizado de um sentimento que surge. Agora, quando eu digo desejo, é de um lugar ativo, é de um lugar que está criando uma realidade a partir das minhas intenções, sabendo que essas intenções podem ser conscientes ou inconscientes. Então, todo conflito e toda dificuldade que você vive, que a gente vive, nela também há um desejo. E o exercício que ele propõe para a gente estar trabalhando é a gente começar a se perguntar: que desejo há nisso? É um exercício interessante. E ao ler a palestra, eu comecei já a trabalhar comigo e tive umas experiências. No almoço, eu vi passar no restaurante uma pessoa, uma colega, que eu tive uma desavença que a gente não conseguiu resolver de uma forma que ficasse tudo bem. Tem horas na vida que a gente vive alguns momentos onde a comunicação ela não é possível. Um fala A, o outro entende B, aí o outro fala de um jeito que o outro é impossível escutar, aí um acusa, o outro defende, fica impossível nessas horas. E às vezes as relações, trabalho, amizade e até
casamentos, elas ficam tão insuportáveis e inviáveis que às vezes o mais saudável é separar, porque não está sendo possível construir um caminho. Depois pode até ser. E quando eu vi essa pessoa, a gente estava no mesmo restaurante, e ela sentou ela estava lá, eu sentei numa mesa, e quando eu olhei para ela, eu senti um incômodo. Meu corpo, eu percebi ele tensionando, e um desconforto corporal. Eu não sabia o que era, mas eu sabia claramente que o incômodo estava ali e estava ligado a ela. Então eu fiz essa pergunta: que desejo há aqui? Que desejo há nesse incômodo? E aí eu escutei a resposta: o desejo de se reconciliar. Mas quando eu penso nesse desejo, ele nunca vem sozinho. Também vem o receio, né, de não ser bem recebido, de não ser compreendido. Mas eu percebi o desejo. Nesse caso, um desejo que, ao meu ver, parecia saudável. Então, fui lá e disse a ela: olha, queria te dizer que, embora não tenha sido possível que a gente encontrasse um caminho de compreensão naquela época, eu tenho o desejo que a gente possa clarear isso mais e, né, entrar num caminho de compreensão. Para ela não foi fácil ouvir aquilo, e a gente terminou a conversa com ela dizendo: olha, eu ainda preciso de um tempo, porque ainda estava muito forte as mágoas, que enquanto eu estiver, né, nesse lugar, eu vou estar sempre acusando o outro, aí eu sou vítima e o outro é sempre o culpado, aí não há construção, né, não há caminho. Mas para mim aquilo foi suficiente, porque mesmo que não tenha alcançado o resultado ideal, eu fiz a minha parte. Então eu disse: no momento oportuno, né, quando você abrir seu coração, eu estou disponível para a gente dar passos nessa compreensão, de forma que cada um possa ver o seu limite no nosso conflito. Em vez de um acusar o outro, cada um vê o seu limite e a gente cresça juntos. Mas ao ver esse desejo, eu expus, isso me fez bem. Não foi fácil, mas isso me fez bem. Eu atravessei uma multidão, né? Uma multidão de medo, de insegurança. Deixa para lá. E se ela... qualquer outra coisa que pudesse me desviar. Eu atravessei e fui e fiz isso. Quantas vezes nós vemos desejos saudáveis que nos impelem a situações que são boas para nós, mas aí atravessa na frente uma multidão de medos e nos dispersa. Esse, acredito que tenha sido um desejo saudável. E agora eu vou trazer um exemplo de um desejo que não é tão bonito de ver e mostrar. Mas durante esses Facebooks e publicações, é muito curioso que quem se envolve um pouco com a política, por menor que seja, é comum que a gente tenha mais afinidade com um lado, né? E então é interessante perceber que a reação que acontece quando a gente vê alguém que a gente gosta muito em outro lado. Não é interessante? Dá uma sensação de quê? Como assim? Fulana? Que isso? Não é possível, gente. Eu vou ter que falar com ela. Pessoa bacana desse jeito e está lá do outro lado. Por que ela não está do meu lado? Olha, como a polaridade, a dualidade da vida, ela nunca pode ser tão facilmente observada com essa dimensão, com essa oportunidade que a gente está tendo, dessa divisão política do nosso país. Nosso país está muito bem dividido. E nessa divisão isso é muito claro. E aconteceu isso comigo.
eu vi uma pessoa que eu gosto muito, lá do outro lado. Eu falei, minha filha, o que você está fazendo aí? Vem pra cá. Aí não é bom para você não. Você acreditou em alguma mentira para estar aí. Mas se eu te falar a verdade, você vai vir para cá. Era essa a ideia. Um desconforto enorme quando eu vi ela publicando um negócio que, ao meu ver, não tinha nada a ver. E um desconforto. E eu perguntei de novo, qual é o desejo que está por trás desse desconforto? E aí veio também, gente, nós temos um Google interno, a gente não usa, mas se perguntar, vem as respostas. Pergunta com sinceridade, com vontade de ouvir, que vai vir. E aí eu perguntei, né? Quem pergunta o que quer, às vezes ouve o que não quer. E veio, você sabe o que está por trás desse desconforto? O desejo de ter a razão. O desejo de impor a sua verdade. Ui. E quando eu escutei aquilo e aceitei, porque a gente pode escutar e dizer, não, isso não, deu interferência aqui na internet. Né? Não deve ser isso não. Passou um pensamento estranho aqui. Oi, Jorge. É fake, chegou uma fake aqui, um fake news aqui. Não posso considerar isso. Então, o desafio do autoconhecimento é a gente conseguir, ele usa essa palavra em vários momentos nessa palestra. Humildade. Toda hora ele fala, humildade. Não há crescimento sem humildade. Humildade justamente para a gente escutar aquilo que a gente não quer ouvir. Da gente escutar algo que deprecia a nossa imagem ideal. Mas escutar isso como uma parte que precisa ser considerada. Então, ao escutar isso, eu engoli seco e falei, pode ser. E quando eu abri essa possibilidade, pode ser, eu comecei a checar o efeito disso no meu corpo. Porque esses conflitos, gente, tudo que é significativo que a gente vive, isso é Gendlin. Gendlin é maravilhoso, é um filósofo austríaco, um psicoterapeuta que traz para nós uma referência nessa honestidade de autoconhecimento, que é o corpo. O corpo é sempre honesto. E nessa honestidade do corpo, ele mostra quando alguma coisa não está bem, e ele também mostra quando a gente descobre a verdade, ela vem associada a um alívio. Quando você aceita, porque às vezes vem e a gente não aceita, vem e a gente briga, aí ainda não teve alívio. Eu reconheço, mas eu não aceitei. Tem uma gradação aí. Estou em processo de aceitação. Mas quando eu reconheço e aceito que eu estou querendo impor a minha verdade, aquilo trouxe um alívio. É isso. Esse é o desejo por trás desse desconforto. Por isso que a cultura Zen, é linda a cultura Zen, a gente tem pouco acesso, mas porque ela justamente é uma cultura que ela vai desprezar toda essa necessidade intelectual que a gente tem de entender tudo, e o guia ele colabora com esse nosso vício, porque ele gosta de tudo muito explicadinho, minucioso. É um caminho bem de bastante compreensão intelectual que ele traz para nós. E o Zen é o contrário. Ele despreza toda essa intelectualidade. Isso não é o mais importante. Pelo contrário, quanto mais tem aquela velha parábola da xícara cheia, não é que a intelectualidade ela é ruim, mas às vezes quando ela fica dissociada do sentir, ela é uma defesa. Então aqui, por isso que o guia fala o tempo todo, ele explica, entende, mas o tempo todo ele fala, sintam isso, meus amigos. Aí sim nós temos uma transformação. Mas quando a intelectualidade
dissociada do sentir, não há transformação. Há um cabeção enorme que vai sendo levado para lá e para cá. Aquela cabeça enorme, cheia de conteúdo, cheia de livros, cheia de citações, mas que não tem leveza, que não transforma. Por isso que muitas terapias não funcionam, porque elas ficam só nesse âmbito analítico, sem um contato experiencial. Então Gendlin postulou, e Guia corrobora com isso. É uma das coisas que eu também me apaixonei pelo Guia, porque tem muita coisa associada à psicologia. Quando Gendlin diz a mudança, a transformação, ela se dá pelo contato experiencial. O Guia fala emocional. Oi? A psicologia, as terapias que são somente analíticas, não vou dizer que existe uma corrente que enfatiza só isso, mas todas as terapias, de qualquer corrente, elas correm o risco de ser só racional. Até dentro do Peterk ou dentro de gênero, a gente corre esse risco, mesmo que a orientação seja outra, a nossa tendência de ficar nesse nível é tão grande que a gente corre esse risco, principalmente se o terapeuta for alguém que não tem essa abertura e essa facilidade de fazer esse contato. Então ele também não vai ter a facilidade de conduzir o cliente para esse lugar. Por isso que o curso de psicologia às vezes é tão limitado, ele não ensina os psicólogos a fazer esse contato emocional. Eles que não se virem para ir buscar terapia, e uma boa terapia, para que eles possam se formar como terapeutas aqui dentro. Caso contrário, é só teoria. Já outras formações, como a do Peterk e tantas outras, elas são formações experienciais, vivenciais. Nosso grupo de estudo aqui, essa é uma premissa. Uma semana a gente está fazendo um estudo, na outra semana é prática. A gente vai viver o que a gente estudou, passar pelo processo sentido, corporalmente sentido. A diferença de experiencial para emocional. Quando Gendlin traz essa palavra experiencial, ele trouxe uma abrangência maior para a dimensão sentida. Porque o emocional, ele dá a entender que são só emoções. Quando Gendlin fala experiencial, o que ele está incluindo? Sensações corporais, que elas não têm ainda um nome, elas não são ainda um sentimento que a gente pode definir como emoção. Tem ali contido emoção e até pensamentos naquele complexo experiencial. Mas, num primeiro momento, é sensação. No primeiro momento, quando eu vi aquela publicação, eu não entendia, mas a sensação no meu corpo na hora foi travando. Depois é que eu fui trazendo um conceito, simbolizando o que era aquilo. Que era aquilo, aquele conjunto experiencial que envolvia aí não só emoções, mas sensações corporais. E aí a gente volta aqui no guia quando ele diz: usem sua vontade para procurar o significado claro para suas emoções confusas. E eu posso incluir: usem a sua vontade para buscar o significado claro das suas sensações confusas. São sensações, sabe como que é a sensação confusa? Um nó na garganta, deu um frio na barriga, meu peito apertou, meu corpo tensionou todo. É só físico, é só a sensação. Mas nisso tem todo um significado implícito que é próprio daquilo. Aquilo não é qualquer coisa, tem uma história ali. E essa história está recheada de emoções, de pensamentos, de crenças limitantes, de sentimentos. Okay? Então, essa é a essência da palestra. Pergunte-se, o que está por trás das suas, que desejo está por trás das suas reações? Pergunte-se, o que eu realmente quero dessa ou daquela situação
que me faz raivoso ou medroso. Tem um querer por trás desses conflitos. Quando a gente percebe isso é maravilhoso, porque eu vejo como que eu estou criando aquilo com o meu querer. E às vezes a gente tem uma tendência a dizer que as minhas reações e o meu querer, ele está muito ligado ao que acontece fora. Mas não é. O que acontece fora, ele vai trazer um estímulo e que cada um vai reagir de uma forma a esse estímulo. O que nos faz sofrer não é o que acontece fora. É como a gente interpreta, é como a gente reage ao que aconteceu. Conversando com uma pessoa, e ele me conta uma história que, quando ele era menino, na escola, todos acabavam as tarefas e ele ainda estava lá fazendo. E aí ele começou a virar uma chacota. E os colegas começaram a falar, ele é burro, burro. E a professora, em vez de ajudar, o que ela fez? Deu um apelido para ele. O Lúcio, que vem de uma historinha da Lúcia Já Vou Indo. Já ouviram essa historinha? A Lúcia Já Vou Indo é uma historinha de uma tartaruguinha, não é? É uma lesminha, desculpa, uma lesminha. E a lesminha, como a gente sabe, a lesminha ela anda devagar. E a Lúcia Já Vou Indo era a historinha. E aí a professora apelidou ele de Lúcio. O Lúcio Já Vou Indo. E então aquilo marcou ele de uma forma que ele reagiu se fechando. Ele acreditou naquela ideia. E aquilo fez com que ele dissesse, não tem jeito para mim. Eu sou incapaz. Essa pessoa hoje vive, não é só isso, mas esse foi só mais um movimento dessas situações de vida. E ali então desenvolve-se um desejo. Eu desisto. Eu desejo me fechar. O fechamento não é só uma reação automática. Ele também pode conter ali um desejo. Eu desejo não dar mais o meu melhor. Porque eu não confio que vai dar certo. Então ele se fechou. Desenvolveu daí alcoolismo e uma série de boicotes. A vida dele não anda realmente. Está tudo paralisado. Mas existe ali uma implicação que ele reforça diariamente. Quando ele diz, não vou, não quero mais. Há um desejo aí. Não é só uma vitimização do que aconteceu, há uma reação que ele se implica. Só que às vezes a gente não percebe que eu estou colocando energia em um desejo de me fechar para a vida. Da mesma forma, uma outra pessoa também teve uma experiência assim, onde alguém na família dela disse para ela que ela era a Lúcia Javoino. E o que essa pessoa fez? Ela reagiu de uma forma totalmente diferente. Ela desenvolveu o contrário, eu vou provar que eu não sou a Lúcia. E desenvolveu aí uma forma tensa de viver, mas muito dinâmica. Essa pessoa, ela faz um monte de coisa muito rápido. Mas por trás disso também é comum ter sempre uma tensão, como se eu estivesse lutando com aquela imagem. São formas diferentes de reagir à mesma imagem, mas ali também tem um desejo. Eu nunca mais vou ser chamada de lenta, de lerda. Eu vou provar que eu sou capaz. E ela tem se provado. E às vezes não sabe o que está por trás das tensões.
E a gente pode também aprofundar e escutar esse desejo. O que move sua vida? Sempre desejos. Eu estava falando do Zen e não concluí. Às vezes vão vindo tantas ideias. Mas o Zen, uma da beleza da filosofia Zen, é que ele nos ajuda a abrir mão do desejo. Ele nos convida, né, a despojar dos nossos desejos. Isso não é uma tarefa automática e fácil, mas porque esses desejos, quando eles vêm desse lugar da distorção, eles são sempre acompanhados de medos. Sempre acompanhados de medos. Então, se eu quero provar o meu valor e tenho o desejo de provar meu valor, junto com esse desejo vai sempre vir um medo de não ser valorizado. Mas se eu abro mão do desejo de provar meu valor, tudo fica em paz. Olha a sensação que dá ouvir isso. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Oi? Sim. Eu posso ser dinâmico na minha vida e fazer um monte de coisa. Fazer aquilo que me cabe. Mas eu não tenho que provar nada para ninguém. Quando eu abro mão desse desejo de provar meu valor, olha o alívio que já começa a chegar. Só da gente imaginar essa possibilidade de renunciar a esse desejo de provar meu valor ou de impor a minha verdade. Tudo isso são desejos que trazem tensões carregadas. Achei curioso também nessa palestra quando ele diz: pesquisem também alguns desejos, algumas situações que vocês ficam assim muito esperançosos, muito bem, muito felizes. E você também pode se perguntar: o que está me deixando assim? Que desejo há por trás disso? E aí a gente pode ver que às vezes eu fico feliz porque eu estou sentindo que eu estou me aproximando de um desejo que eu quero que realize. Aí quando isso parece estar perto, eu fico feliz. Então isso tudo são pesquisas que a gente vai fazendo e que ele fala, gente, isso não é uma coisa imediata e rápida, isso é um aprendizado, isso é um exercício, são hábitos, né, que a gente vai formando de se perceber, de se questionar, de se explorar, de se escutar. Então, a técnica que ele nos oferece é um trabalho de revisão diária, que tem hora que é uma chatura, falar, não, fazer todo dia isso, mas é o que ele nos convida, todo dia, colocar uma impressão do que te incomodou hoje. E coloca lá, o que me incomodou hoje? Ai, fulano falou um trem comigo que, deu vontade de esgoelar. Mas que reação foi aquela? Que pensamento me veio? Que desejo tinha por trás daquilo? Coloca lá e deixa. Amanhã faz de novo. Depois, de novo. Quando a gente acaba um mês e eu olho para tudo aquilo, nós vamos ter consciência de um padrão sendo formado, que vai começar a nos ajudar a definir, olha, por que você está sofrendo? O tempo todo você está desejando uma coisa que é impossível. O tempo todo. Hoje foi bonito, uma pessoa chegou e falou, olha, eu estou me sentindo muito cansada. Muito cansada. Eu não sei porquê. Eu tenho muita coisa para fazer, queria estar mais disposta para fazer, mas estou me sentindo muito cansada. E a gente foi investigar. O trabalho é investigativo. Nós somos exploradores, arqueólogos, detetives. É uma aventura essa exploração, essa descoberta. O que é esse cansaço? O que está por trás desse cansaço? Isso não veio claramente, mas veio uma imagem. Estou vendo uma maca de um hospital e lembrando de uma experiência que eu tive. E eu tenho consciência do que representou essa maca. Quando eu vejo uma maca no hospital, diante de muitas, a sensação que eu tenho é que essa maca, ela representa assim, mais um número, mais um doente. É só mais um, ali naquele corredor.
O que me deixa então cansado? A sensação de estar sendo só mais um, de não estar sendo especial para ninguém. Então, qual o desejo que está por trás disso? Ser especial. E às vezes esse é um desejo central. E se esse for um desejo central na nossa vida, a chance de eu estar frustrado é muito grande. Porque eu não vou conseguir ser especial o tempo todo para todo mundo. Casamento não vai durar. Porque depois de um tempo você não é especial para o marido, para a esposa. Começa a ser comum. Tem que ser. O ideal é que a gente possa dar sempre valor. Cada convivência, cada encontro, cada palestra, ela pode ser especial. Pode ser. Mas é verdade. Oi? Você descobrir si e o descobrir a necessidade do outro, sempre estar garimpando. Sim. Se garimpando o próximo. Se a gente pensar bem, tem muita gente que fala assim: a minha rotina é um saco. Como se os dias fossem sempre iguais. O meu casamento é muito difícil. Como se o seu marido fosse sempre igual. Eu estou de saco cheio de mim. Como se você fosse sempre igual. Essa ideia, ela cria uma dificuldade. Porque no momento em que a gente se enrijece na nossa percepção de que meus dias são sempre iguais, essas pessoas são sempre iguais, eu não me abro para o novo, que está sempre acontecendo. Então, olhando dessa forma, todos os nossos dias são especiais. Todos os nossos encontros são especiais, porque eles são únicos. Eles são sempre novos, se eu estiver aberto e presente. Mas se eu não estou aberto e presente, eu vou estar lidando com a vida com as minhas velhas referências. E quando eu olho para a vida com as minhas velhas referências, é tudo igual. E nada é especial. Então, qual que é a ilusão dessa situação? É depender que o outro me veja como especial para que eu fique bem. E aí, se o outro tiver nessa presença e nesse olhar amoroso, beleza. Mas se ele não tiver, aí vem o inferno, aí vem a exaustão. Ninguém consegue, o tempo inteiro. Então, e quando ela então percebe isso, começa-se um movimento de estar criando um novo desejo. Se não é isso que pode me manter bem, o que pode me manter bem? Então ele diz assim, não tem como a gente eliminar um desejo. O que tem como é a gente criar outros, ou dar atenção para outros. Mas pode ser que ela vai ter que conviver ainda muito tempo com esse desejo de ser especial. Mas ele não é o único. Eu perguntei, essa é a única forma de você ter contentamento na vida? Não. Qual outra forma que você pode ter de ter contentamento na vida? E ela falou, estou me lembrando aqui que eu tenho um caminho espiritual que eu deixei de lado. E eu amava isso. E qual é o desejo que está por trás desse caminho espiritual? É um desejo de paz. E aí ela chora. É sentido. É um desejo saudável e possível e real. Que ele estava em segundo plano. Nós trouxemos ele para o primeiro plano. Então nós estamos convivendo com a multidão e aprendendo a fazer a seleção de qual desejo precisa de mais atenção e qual nós vamos aprendendo a não dar tanta atenção, tanto alimento. Então a gente se prepara para encerrar.
agradecendo e abrindo essa possibilidade de aumentar nossa consciência acerca do que nos move a cada momento, a cada dia, a cada conflito, o que nos move, com a certeza de que aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra. Buscai e será revelado. Batei e abri-vos-á. Com essa certeza, a gente encerra nessa confiança. Que assim seja.